Oi, 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 família. It's your Granel. E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Quem no Tell Podcast. Yeah. É. Então, como vocês podem imaginar ou ver, não estou sozinha. Graças a Deus, porque vocês estavam fartos da minha voz. Espero que não, mas sim. Então, estou aqui com um convidado nada assim peculiar, digamos. Então, apresente-se. Hello, muito boa tarde, boa Speak. noite, bom dia, não sei. Eu sou o Diego, sou o convidado da Neogisa e é isso, espero que curtam. Exato. Então vamos falar sobre random things. Assim, Muitas coisas, né? Exato, sobretudo, mas vamos falar sobre a vida, porque assim nós somos dois jovens que estão a viver, a aprender a viver a vida. Então, estranho seria se não tivéssemos coisas para dizer, não é? Queres contar como é que nos conhecemos? Conta tu. Conta a tua versão. Nos conhecemos numa festa muito Fala mais louca. alto. Nos conhecemos numa festa muito louca em Madrid. Sim, E a Neogisa apaixonou-se por mim e foi isso, pronto. Essa é a minha é versão. verdade. Sim, mas é verdade, desde então vimos felizes para sempre. Depois Exatamente. decidimos casar em Santorini. Exatamente. Longe da família, tipo, ninguém sabia. Sim. Vocês estão a ver em primeira mão que eu sou casada, família. E eu sou chefe de cozinha. Sim, é verdade, ele cozinha muito bem, muito bem. É mesmo. É. Yeah. E sim, eu por acaso, ele é chefe de cozinha e eu sou piloto. Exatamente. Então, Como é que se diz aquela frase em francês? Diz lá. A bagagem. Vous et l'électronique, c'est la valise? Não vous. Je suis de bagagem. Vos a ver. Je suis de bagagem. Eu sou bilingual, sou bilíngue. Exato. E o Como se Diego é pode ver. O quê? Exatamente. Como se pode notar aqui, né? A falar. Sim. Exato. Sim, e o Diego é poliglota. Yeah. Sim. Ele fala português, francês, inglês. E espanhol. várias linguagens de amor também. Exato. Olha, as línguas de amor são o forte dele. Podemos começar por aqui, se calhar. Linguagens de amor. Olha, sim. Uma cena fixe. E Fixe. já agora uma coisa sobre o Diego. Ele tem mitomania. Não sei o que é isso, nem quero saber, portanto. Eu acabei de te ofender, mas ainda bem que não sabes. É tão bom, o que vale é a ignorância. Mas Exato. sobre essa cena da linguagem de amor, por acaso eu recordo que alguém apresentou-me o conceito, e é um conceito que não parece, pela forma como é propalado, mas é um conceito bastante sofisticado, não é? Um conceito quase que filosófico, acho eu. Tem um livro escrito e foi best-seller, etc. E é basicamente um conceito assente em 5 linguagens, salvo erro, né? Sim. De demonstração de afeto e demonstração de carinho, sei lá. E que eu tenho algumas clivagens com esse conceito, não sei qual é o teu point, tipo, mas eu, quando me apresentaram, fiquei tipo, como é que isso é possível, tipo, como é que isso faz sentido, como é que eu tenho uma única linguagem de amor, como é que eu sou uma pessoa inabalável e inalterável, que daqui a 5 anos não vai ter outra, tipo, eu não sei se foi ignorância da minha parte e não aprofundei tanto o tema, mas fiquei com um feeling de que é uma teoria com muitas lacunas nesse sentido. Yeah. Eu acho que... Eu por acaso acho que não. Eu acho que esse tema é muito... Não quero usar o termo pessoal, mas acho que quanto mais com o tempo vai fazendo sentido. Acho que a primeira vez que tu recebes, fica naquela... e faz meio que aquele tal trabalho de autoconhecimento, né? Tentar olhar para ti e entender, ok, qual é a minha linguagem de amor? Mas depois, com o passar do tempo, tu vais continuar a olhar para ti e vais a perceber que
imagina que tu tens mais de uma linguagem de amor, que é como tudo, que é, por exemplo, a questão das múltiplas inteligências de Gardner, né? Que ele Uhum. diz que existe inteligência espacial, musical e tal, 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 tal. Mas Uhum. ele diz sempre a pessoa pode ser dotada maioritariamente por inteligência logística ou matemática, mas não significa que ele não tem outros tipos de inteligência, só que existe uma que se sobrepõe às outras. Então, Yeah. com relação à linguagem do amor, pelo menos eu enxergo dessa maneira, né? Todos nós temos a nossa linguagem de amor e depois as linguagens de amor acho que elas são tão interrelacionadas. Por exemplo, tem o toque físico e o tempo de qualidade. Tu para teres toque físico tens de ter tempo de qualidade com a pessoa, percebes? Porque tu para tocares a pessoa tens que estar com a pessoa. Então tu achas que estão, tipo, de alguma maneira todas interligadas umas com as outras? Sim, Eu, exato. por acaso, acho que a psicologia tem muito essa tentativa, muitas vezes infundada, de nos querer colocar sempre Infundada. numa caixa. Infundada, tipo, para querer ofender o teu curso, né? De maneira Não tem, não tem. subtil, yeah. Mas, já, tipo, parece que querem bué sempre isso. Imagina, não digo que seja uma completa absurdez, né? Mas acho que... Para quê? Para que... Não sei, para que... Será que é para isso que tu estás a dizer? Tipo, para fazermos essa espécie de exercício de Sim, olharmos para nós mesmos e vermos como é que nos comportamos em relação aos outros, eu etc. acho que acho também uma tentativa de dar resposta, imagina muitas frustrações que existem a nível de relacionamento. Porque Hum, as linguagens de amor, ou seja, as minhas linguagens de amor para demonstrar amor não são as mesmas ahm, para receber. Ou seja, eu demonstro amor de uma forma, mas gosto de receber de outra forma. hum. E as Ok, pessoas. fica aqui feito tipo uma espécie de um cálculo matemático, né? Tipo, tu me dás isso, que é mais ou menos isso que eu gosto, e eu dou-te isso que eu sei que tu gostas, pronto, e fica aí Não uma é espécie bem o de que tu longe. gostas. Imagina, eu não te dou o que tu gostas, eu te dou o que eu gosto de te dar. Percebes? Hum, Então, eu acho que é meio meio. narcisista, né? Ou não? Já, só um pouco. Toma lá isso. Yeah. Então, acho que essa é a forma de que se encontrou de tentar amenizar as frustrações que existem a nível do relacionamento. Quando a pessoa Hum, não corresponde com a nossa expectativa, pelo uhum, menos, não pelo menos a 30%, então uhum. nós vivemos naquele, ok, a pessoa não corresponde com a minha expectativa porque se calhar é a forma dela de me amar. Eu, por acaso, durante muito tempo, eu sempre entrei em frustração, fiquei tipo, não pode, o sentimento é só um, Uhum, epá, é o mesmo sentimento, eu não aceito que uhum, existam pessoas que manifestem de forma diferente, mas a verdade é uhum, que nós somos realmente pessoas diferentes e nós uhum. conhecemos o amor de forma diferente. Então isso é uma forma de dar resposta, né, às diferentes manifestações que as pessoas têm para amar. Ou dar resposta aos anseios das mulheres. Dos homens também. Porque esses estímulos de mercado, porque apesar de serem conceitos científicos, são produtos, né? Não sei se concordas comigo ou não, são produtos de mercado, estão à venda, os conceitos. Acho que Sim, vem sempre dar resposta a um certo anseio feminino, não sei. se família Uma São boa essa Valencio ideia. ele tem muitos discursos sexistas, então Exato, sou anarcofeminista. Yeah. Não sei, estava a falar com uma amiga há tempos sobre isso, que as mulheres ditam o mercado. As sim, mulheres mandam nisso tudo, estás a ver? E eu acho que o livro foi escrito por um homem, por acaso, mas acho que vem muito com base nisso dessas flutuações de mercado, eu diria. Mas já, muito fixe. mas sim, Eh, tem todo sentido. Agora falaste desse livro, lembrei do Think Like a Man, que é um hum. livro que foi essencialmente escrito para mulheres. Então acho que nós mulheres somos consumistas. Não vou Mesmo a dizer. questão das músicas, tipo, Uhum, discute-se muito os ritmos hoje em dia, qual é o futuro, né, da ritmo, peço desculpas, do- da instrumentalização, etc, etc, das tendências de moda, parece que é tudo influenciado pelo gesto feminino, pela mão sim. feminina. Quando as mulheres validam, aquilo passa a existir e passa a Uhum, acontecer e passa a, yeah. sim. Os homens são meio espectadores disso tudo. É, por acaso. Eu, por acaso, sinceramente, eu nunca havia parado para pensar
por esse lado, mas sim, mas realmente é verdade e tem o seu sentido. Tem sentido, Yeah. principalmente, não quero colocar aqui movimentos de emancipação feminina, não sei o quê, mas é isso, acho que nós mulheres começamos a ter muita voz, né? E isso está a ser transversal a tudo. Então, os homens não ficam acanhados já agora, né? Eles não ficam para trás. Mas é aquela coisa, Nós estamos completamente acanhados. mentira. Ontem depois de gravarmos, estivemos num barzinho a beber um copo e a falar, pronto, já a fazer um respaldo. E eu estive a conversar com a Elisa, uma menina, e ela disse: mas os homens, porquê que os homens já não estão a prover e já não são aqueles homens como os nossos pais foram? Que eu disse: os homens já não estão a fazer isso porque a sociedade não quis que nós fizéssemos isso. O quê? Yeah. Assunto polêmico, né? A sociedade não quis. Tipo, a sociedade fartou-se daquele homem. A sociedade queria um homem que chorasse, um homem que mostrasse o seu lado mais frágil, mais sensível, mais vulnerável. O homem olhou para essa brecha e disse: a sério? Posso fazer isso? Não se importam que eu chore? A sério? Então vou chorar. Está tudo bem. Mas eu acho que vocês homens têm muito problema em separar as águas. Não é separar as águas, Yeah. Concordo vocês em levam absoluto. tudo muito ao pé da letra. O fato Yeah. de eu querer que tu sejas vulnerável, de eu querer que tu chores, tudo isso, não tem nada a ver com as contas que tens que pagar. Tu vais continuar a pagar, mesmo a chorar, vais continuar a pagar contas, tens de continuar a pagar contas. Pessoal, uma pausa aqui na programação. Estamos a ver uma pessoa extremamente conservadora que defende uma agenda woke, mas ao mesmo tempo vota no Trump, portanto. Você que postou alguma coisa sobre Trump ontem, olha, lamento aqui, família. Yeah. Mas sim, eu concordo contigo quando dizes que se calhar os homens, se calhar nós homens, né? Se calhar descansamos à sombra de uma certa bananeira que não era suposto, não era para tanto, não é? Não era para tanto. Mas Exato. sim, mas basicamente foi um jogo de peças, né? Basicamente as mulheres quiseram ocupar um espaço e conquistaram, né? Com muito trabalho e às custas de muita coisa. Acho que não vale a pena falarmos sobre isso. E em contrapartida, se as mulheres ocupavam um determinado espaço, os homens tinham que ocupar outro, ou desocupar um, sei lá. Exato. Os homens fizeram. E agora nós estamos tipo numa espécie de tentativa, como a Nike voltou com as retros e a Adidas voltou com a samba, nós estamos a querer tipo voltar às origens, né? À família e à igreja. Porque eu acho que foi construída uma narrativa que foi deturpada. Eu não sei, acho que a narrativa foi completamente deturpada, tanto pro lado das mulheres, ou que as mulheres vão trabalhar e tudo isso, mas isso não significa que por elas estarem a trabalhar têm de ocupar o papel do homem dentro da relação, ou muito menos na sociedade. Do mesmo jeito que os homens, eles viram que as mulheres, sei lá, vocês agora estão a trabalhar, querem trabalhar, trabalhem. E não era suposto, ou seja, era suposto existir aqui uma relação de ajuda mútua e companheirismo. Exato. Dos dois gêneros. E entendimento profundo das questões, que é uma coisa que nós não fazemos, né? É uma coisa que se calhar é a minha luta, que é entender efetivamente o que é que as mulheres querem, o que é que os homens querem, porque isso nos escapa muito. Essa questão que estás a falar da interajuda, nós os dois trabalhamos de manhã, portanto, quem chega a casa primeiro cozinha. Exato. Nem deveria ser uma questão, estás a ver? Não deveríamos dar espaço para colocar isso em cima da mesa. Por quê? Por entendermos exatamente a questão, que é: a minha mulher tem 2 trabalhos, né? Ela trabalha lá no banco e quando volta trabalha na minha casa, no meu lar, nos meus filhos, etc. Portanto, o mínimo possível que eu posso fazer é essa interajuda, que é mais do que obrigação. Então, quando nós já discutimos isso, significa que nós não entendemos
a questão. Exatamente. Entendemos a Eu, por luta. acaso, no trabalho, eu tive uma conversa do género com os colegas de trabalho. E eles a me dizerem que a mulher tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu disse, ok. Então, é válido, é justo. Nós, as mulheres, somos, pelo menos eu enxergo as coisas dessas mulheres, são as auxiliadoras principais de casa, os homens são os provedores principais. Uhum. Dentro da sua função original, atualmente as coisas já não são tão preto e branco, né? Uhum. Então, a mulher já trabalha, já provém dentro de casa, então espera-se que o homem também já Faça lava a mais. louça, Exatamente. também já cozinha. Exatamente. Tal Mas e o que qual. acontece é que não é isso que eu vejo alguns homens. É Na cabeça injusto. deles não faz É sentido. injusto. Estás a ver? É um jogo Então, injusto. É. vocês exigem que as mulheres sejam como mulheres de antigamente, mas vocês não são homens de antigamente, vocês não provêm por completo. Porque eu não me importo de ficar em casa só a cozinhar, a arrumar, me importo sim. Mas Por acaso me importo. Sabes que ontem nós foi muito interessante. Nós tivemos um podcast só com mulheres e foi muito interessante. Não falamos sobre relações, não falamos sobre homens. Estás a ver? Tipo, o nosso objetivo quando convidamos as meninas foi falarmos desse preconceito com o homem preto, não é? E com a mulher preta também. Pronto, esses estereótipos que existem de que a mulher é muito gastadora de dinheiro ou o homem é muito safadão, etc. Queríamos falar sobre isso. Só que, entretanto, começamos a falar da arquitetura, começamos a falar de livros, de curadoria artística, de mercado financeiro, de capitalismo. A conversa terminou e eu fiquei tão contente porque chamamos mulheres e não falamos de homens. E um dos temas que estava previsto para falarmos com elas, que eu particularmente tinha interesse, era isso que tu estás a dizer. Eu acho isso muito interessante, que eu comecei a reparar isso até nos meus amigos. Tipo, nós queremos, todos nós, ter um relacionamento super, hiper, mega moderno, que a nossa mulher trabalhe no banco e que ganhe 7.000 euros e que pague a casa connosco e que nos ajude a sair da bancarrota, etc. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos um relacionamento tradicionalista, tá vendo? Exato. Como os nossos pais tiveram, que a nossa mulher amamenta até os 2 anos, que não sei o que nananana. E como isso é incompatível. Então os homens têm que sair de cena, porque os homens são sempre incoerentes. Por isso é que eu sou anarcofeminista. Tipo, os homens não têm que estar na table a conversar, porque os homens não percebem nada disso. Exato. E o pior é que acho que mais me incomoda quando tu vens com esse tipo de narrativas. Eles te colocam logo como feminista e tu és a feminista extremista. Exatamente. Antifamília e tudo isso acaba com a estrutura da família tradicional e depois começa a construir narrativas do ok, vais entender quando fosse um pouco, pelo menos comigo. Exatamente. Quando agora cresceres, quando tiveres a tua casa, vais perceber e não sei o quê. Porque, meu Deus, eu vou abrir a cabeça de alguém aqui só porque. Mas sim, mas realmente, eu acho que do mesmo jeito que imagina, que eu acho que nós mulheres às vezes temos que flexibilizar também e perceber que realmente existem posições na sociedade, né? Que eu pelo menos olho para o relacionamento como uma máquina, né? A máquina tem seus, esqueci os termos. Pés e cabeças. Exato, digamos assim. E cada um tem a sua função. E para a máquina funcionar, todo mundo tem que desempenhar a sua função. Claramente. Então acho que a sociedade funciona do mesmo jeito. O relacionamento funciona do mesmo jeito. Acho que é necessário nós entendermos que cada um tem a sua função. Atualmente as coisas já estão mais híbridas, né? Já não é assim tão acentuado. Mas, pelo menos falando nós como africanos, nós ainda conseguimos ver, ou ainda é possível nós vermos nos relacionamentos as pessoas, ou se é mulher ou homem, dentro da sua posição original. Então, eu acho que há coisas que nós não podemos tentar lutar contra, principalmente coisas que têm a ver muito com relação à cultura. Certas coisas que me irritam profundamente, mas depois nós vamos ver que realmente dentro do relacionamento nós vamos começar a reproduzir comportamentos de forma inconsciente. Por exemplo, a mim sempre foi impensável, irritante até que está a servir para um homem. Os meus primos vêm, eu fico tipo, tu não tens mão? Tipo, levanta, vai servir. Mas às vezes acaba por ser inconsciente, eu venho, tiro o prato. Porque isso são coisas culturais que não tem nada a ver com rebaixar a mulher ou te tirar o valor ou coisas do gênero. Então às vezes acho que nós devemos
flexibilizar um pouco. Eu, por acaso, falei com a conversa que eu tive com a Frisia ontem, foi muito interessante. Ela disse algo que me marcou, eu passei a noite inteira a pensar nisso. Que ela disse que o extremismo é infantil. Por acaso foi Exatamente. acho que foi reflexo de uma conversa que vocês também tiveram ontem. Exatamente. Sim, ela falou Exatamente. sobre a questão de sermos extremistas. Isso remete a alguma certa infantilidade. Remete à ideia Exatamente. de tu estás a conhecer agora esse conceito. Então Exatamente. não refletiste, não maturaste bem a ideia, não fizeste aí os joguinhos mentais que tens de fazer. Porque depois, com o passar do tempo, nós vamos observando e vamos tentar flexibilizar e achar um equilíbrio. E acho que é tudo. Nós sermos empoderadas, emancipadas e tudo isso, mas entender que, a par disso, eu sou também uma mulher africana e negra, eu tenho a minha educação e eu tenho a minha cultura. E tenho a minha Acho- agenda, né? Minha agenda Exato. própria, com base Exato. no sítio onde eu vim, com base nos princípios da minha mãe, com base nos princípios. Uhum. Acho que isso é muito importante. Acho que esquematizar a frase da forma como a Nadir esquematizou, de que tudo que é extremo é infantil, eu concordo em absoluto. É uma infantilização do discurso e, consequentemente, infantilização do raciocínio, né? Do esquema de raciocínio, da forma como o raciocínio se comporta. Eu deixei há muito tempo de discutir com extremos, não discuto. Eu há muito tempo que não falo sobre racismo. Eu sei que tu querias falar dessas questões hoje. Mas há muito que eu não falo disso porque comecei a perceber que as pessoas estavam muito atreladas a um lado ou ao outro, e não estavam dispostas a discutir a questão. Quando tu não discutes a questão, voltamos à velha ponto de situação inicial, que é tu não percebes o fundo da questão. Tu no extremo. E ontem, quando estivemos essa conversa basicamente vai ser respaldo de ontem, né? Já percebi. Mas Yeah. ontem, quando estivemos no cafezinho depois, não sei como, começámos a falar sobre cristianismo, etc. E depois perguntaram-me se era cristão ou não. Eu disse que não tinha uma resposta ainda, porque eu não sou cristão, efetivamente, mas não sou ateu, né? Porque supõe-se que não sendo cristão, pronto, é ateu. Pá, não sou ateu por uma razão muito simples, é que nada me prova que não existe. Certo. Estás a ver? Então é mais uma vez a conversa dos extremos. Podes ser uma pessoa que ou não tem opinião, ou está a pensar sobre o assunto, ou está a tornar o raciocínio mais sofisticado, porque está a ler, porque está a estudar. Eu acho que o mal dos nossos irmãos, da nossa faixa etária, do nosso século, e não só também, mas pronto, é um pouco por herança, é um pouco essa questão de queremos ter opinião sobre tudo e falar sobre tudo. Acho muito mais elegante e muito mais intelectual, até de certo ponto de vista, assumirmos a nossa ignorância, a nossa pequenez. Acho que ganhamos muito mais do que perdemos, embora não pareça. Até porque, desculpa te cortar, até porque foi Fernando Pessoa. Não sei se já leste Fernando Pessoa, por acaso eu li. O que eu já li de Fernando Pessoa. Já? Também, né? Amém se não tivesses lido. Mas essa questão da ignorância, acho que é exatamente isso. O Fernando Pessoa toca muito nesse ponto. Não sei se. Mas sim, vamos falar. Concordo, né? Se concordo. Todos os heterônimos do Pessoa têm essa dissociação com, né, com a questão da ignorância. Estou parado. O líder, o chefe deles, era o Alberto Caeiro, se não me engano. E ele era o poeta bucólico, o tal ignorante, o iletrado. Lá está, acho que ele tinha a questão da não ignorância, mas ele não era culto como os outros. Mas eu nunca pensei nisso nesses termos. Achas que o Cairo era o líder dele? Nunca. Muito bom, por acaso. Nunca pensei nesses termos, mas é muito interessante. Mas sim, porque ele estava no topo, porque acho que o Fernando Pessoa colocou mesmo no topo, porque ele tinha aquilo que o Fernando Pessoa almejava, né? Que era a tal ignorância, que no fundo nós sabemos que não é ignorância, ele só queria estar despido de certos conhecimentos que ele tinha, que acho que lhe causava um peso emocional. Estás a definir muito bem a poesia do Pessoa. Estás parabéns. E acho que também com o Cairo ele chegou no... que eu acho que isso é que é fundamental. Acho que do ponto de vista da linguagem,
acho que ele chegou muito mais perto do ideal dele de poesia Sim. com o Cairo do que com os outros. Uhum. Completamente. Gosto muito do Bernardo Soares também, né? Tinha o Bernardo Soares, acho eu. Tinha o Ricardo Reis também. Mas realmente os textos do Alberto são muito mais compactos. E acho que o fundamental é isso que tu disseste. Acho que é um texto muito mais despido, muito mais inibido, muito mais de. Sim. Para que serve tudo isso, né? Para quê? Yeah. Para que queres esse fato e essa gravata e esse. Sim. Desce daí, desce do salto. Senta-te aqui, Yeah. aprende e vive, sente o cheiro e bebe água. Exato. Yeah. Mas a vida é mesmo sobre isso. A vida é muito mais bonita quando nós não temos, quando nós estamos despidos de tudo e podemos olhar para tudo sem preconceitos, podemos pensar em tudo sem medo, porque eu noto, por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre o panafricanismo, chegou uma altura que eu parei. Eu travei porque começou a entrar em choques com com as minhas crenças, né? Na parte da espiritualidade, eu por acaso já havia falado contigo sobre isso. E eu penso, fogo, se eu fosse tipo, não sei, se eu fosse vazia de tudo isso, se eu fosse tipo Alberto Caeiro, por exemplo, eu acho que eu mergulharia nisso desenfreadamente. Só ia, e mergulharia nisso e outras coisas mais. Então acho que o estarmos despidos de tudo, acho que nós devemos sempre nos considerar ignorantes. E sempre que vamos conhecer algo novo, nos desamarrarmos dos dogmas, né? Porque sim. foi isso que tu tiveste, tu estavas a conhecer o panafricanismo e de repente chocou com um dogma teu que tu nunca tocaste, de repente era cristalino e tu ficaste, meu Deus, e agora? E agora? Sou cristão, não sou? E fico tipo, meu Deus, estou a estudar a religião dos brancos, que isso, que aquilo. Olha, isso aconteceu também quando eu entrei para a universidade no meu primeiro ano de psicologia. Também entrei em choque com muita coisa quando comecei a estudar Freud, a psicanálise. Porque Freud, pronto, era um senhor, Freud não batia bem. Que ele vem e falava sobre sexualidade infantil, só isso mesmo. Então, eu fico tipo, mas quão atrevido uma pessoa assim tem de ser? Porque Galileu Galilei foi queimado vivo por muito menos. Ele foi queimado vivo só porque disse que a Terra que girava em torno do céu. E Freud simplesmente ele começou a falar sobre sexualidade infantil. Eu fiquei tipo, mas isso é bizarro. E quão corajosa a pessoa tem que ser para falar sobre esse tipo de coisas, para enfrentar a sociedade dessa forma. E ele falou sobre... Também foi contra o feminismo, entre aspas. Falou sobre a questão da criança ter uma inveja do pênis e não sei o quê. Coisas assim. Isso fica tipo, damn. Acho que tu tens de estar completamente despido de tudo para poderes pensar. Porque nem é sobre trazer isso para a sociedade, é sobre tu lidares com isso a nível interno. Porque a primeira barreira que nós encontramos é com nós mesmos, né? Porque nós é que nos no fundo o Freud é isso, né? A definição do Freud é essa. O Freud fala do que nós pensamos num íntimo tão profundo que nós desconhecemos. Sim. Por isso é que aquilo é genial. Mas sim, tudo é sobre sexo, né? Menos o sexo, que é sobre sexo. Vamos falar sobre a psicanálise do Freud, é isso. Amiga. Tu começas a olhar para um prédio de arquitetura e tu vês. Não é? Mas já, queres fazer alguma pergunta? Alguma curiosidade? Não preparaste nada? Tu disse que não. Meu Deus, que vergonha. Eu preparei, mas eu não vou ser simpática para ti porque eles estão a ouvir. Quer dizer... Mas sim. Mas tinha isso. Estavas a falar sobre a questão do extremismo, né? Estávamos a falar sobre essa questão. Falar sobre a questão do racismo. Eu já fui muito extremista. Muito. E por isso é que me marcou muito o que ela disse, principalmente quando ela falou que o extremismo remete à ideia de alguém que está a conhecer. É literalmente isso. Eu quando comecei a entrar para essa leva, eu era muito extremista, era muito 880. E também nós todos tivemos, sobre essa questão em específico, todos nós tivemos uma experiência mais ou menos traumática, né? Tipo, tu chegas de Angola, chegas em Portugal, estás a estudar ou estás a trabalhar, etc., dependendo do contexto, e de repente dás-te frente com um espelho, que não é um espelho,
E tu Yeah. percebes, eu sou preto. Ok, Juro. ok, estou a perceber. Então aquilo que os jogadores de futebol fazem quando estão a chorar em campo é real. Então aquele filme, ok. Yeah. Então é sempre, para nós é sempre uma experiência muito traumática e de guerrilha, né? E de, Sim. por É. exemplo, uma situação que eu tive, desculpa interromper, uma situação que eu tive foi a questão de com a autoridade policial. Quando eu Ok. cheguei cá, eu tinha, sei lá, 1 ano de Portugal e da Europa e era profundamente preto, né? Se dá para dizer assim, era preto todos os dias. A qualquer oportunidade que eu tinha era uma discussão sobre isso, era dizer para um tu, olha, mas sabes que tu não podes olhar assim para mim, sabes que isso é ofensivo, isso é uma microagressão. E tipo, lembro-me que eu andar assim, estava a andar de bike, né? Estava a andar de bike, fui parado por agentes e, e foi tipo, boa noite, tudo bem? O seu documento, por favor, não sei o quê. E eu a fazer boas questões, tipo, de maneira austera e de maneira bruta e de maneira rude e incompreendido, né? Incompreendendo a situação e incompreendendo a mim mesmo. Mas porquê o documento? Porquê eu não sei o quê? Não. Até precisava andar de bicicleta, né? Exato, até porque estou a andar de bicicleta. E lá entreguei os documentos e fui-me embora e resignado. E etc, não é? E depois eu no comboio e depois eu num sítio qualquer. E este ano, eu reparei que eu agia de forma tão defensiva com a autoridade por causa disso, não é? Ok. Por causa da questão do extremismo que estávamos a falar e a questão de não entendermos muitas vezes a questão. Claramente que essa questão que eu estou aqui a falar remete a muitas outras e não é tão natural quanto isso que eu estou a falar. Claramente que existem muitos traumas e muitos gatilhos, digamos assim, que influenciam o nosso modo de estar e o modo de se comportar. Mas esse ano, efetivamente, eu tive esse desbloqueio, esse clique de se um agente me chama, eu digo: olá, boa tarde, peço desculpas, precisa de alguma coisa, quero o documento, estás a ver? Tipo, porque Exato. de facto é autoridade, estás a ver? É um polícia, é o trabalho dele, pronto, é o que é. E então foi essa a questão, né, de eu ter chegado a Portugal e à Europa, a outros países, e lidar diretamente com a questão do racismo e de repente descobri que eu sou uma outra figura, né? Que eu sou uma figura negra e muitas vezes um corpo estranho neste ambiente. Primeiro descobri isso e associado a isso vir um discurso completamente carregado e profundamente político e militante até em muitos aspectos. Até isso me consumiu onde tinha que consumir e eu aprender a domesticar o sentimento e as sensações e hoje em dia ter um modo de me comportar e de me apresentar em relação a essas situações de forma mais cómoda, se calhar, de forma mais pausada, de forma mais moderada. Não que exista um contraponto ou um contrabalanço, né? Porque o racismo é racismo, ponto final, parágrafo. É simplesmente a questão da minha própria predisposição para sentar-me com um português branco, etc. E ter que explicar porque que o Odair morreu, etc. Percebes? Acho que já não tenho essa energia. Eu, por acaso, super concordo com isso que estás a dizer. O meu choque foi com relação a. E, sinceramente, isso é uma coisa que eu ainda estou a trabalhar com relação a relacionamentos interraciais, né? Não é bem trabalhar, mas é aquela coisa, a pessoa com o tempo vai ficando mais flexível, porque vai entendendo que não é só isso, não é tudo tão preto e branco. Não literalmente, mas sim, é de uma forma. As coisas não são só tão preto e branco e apesar daquela conversa que eu tive contigo, de dizer que eu acredito que os relacionamentos são política, nós nos relacionamos com status, com posições, com acessos e tá.
Ahm, Também existe uma parcela de pessoas que relaciona-se mesmo por sentimento. E isso é uma realidade. Existem pessoas mesmo que não olham para a aparência. Existem pessoas mesmo que apaixonam-se pela forma como a pessoa lhes trata. Essas Ou são as pessoas ditas normais, não é? Mas assim, mesmo aqueles que não que se envolvem com status também são normais dentro da sociedade em que vivemos. Eu acho que os anormais são os que fazem o oposto. Mas sim, Por sentimentos mas o quê? que se envolveriam por sentimentos, é que seriam os anormais, é isso? Não anormais propriamente, não que se envolvem por sentimentos, mas pessoas que se dão ao que estão a sentir. Onde é que eu vi isso? Eu vi alguém que escreveu que eu pertenço aonde sinto, ou sinto onde alguma coisa assim do gênero. Então, essa coisa das pessoas se permitirem serem vulneráveis, porque a vulnerabilidade não tem nada a ver com ser fraco ou ser sensível, algo do gênero. É só se tu te permitires ser vulnerável, sabes que eu estou numa fase mas tu te abraçares as tuas emoções e consequentemente isso te permite abraçar as emoções dos outros também e consegues fazer com que tu te tornes um safe space para que os outros sejam vulneráveis contigo também. Então acho que entenderes que, por exemplo, eu gosto daquela pessoa, apesar dessa. Eu gosto só do que a pessoa é. Eu não estou a olhar para a aparência dela, não olho para a questão financeira, não olho para a questão social, acadêmica, intelectual, tá. Eu só gosto da pessoa. Uhum. Eu acho que é necessário a pessoa ser. Não quero usar o termo vulnerável para admitir isso, mas digamos realista. Só tem que ser às vezes realista para ver. Eu só gosto da pessoa. A pessoa é pobre ou é feia, veste à toa, fala à toa. Mas eu gosto dela, não sei porquê, mas gosto. Essa alteração em relação aos relacionamentos interraciais saiu de onde? O que aconteceu? Acho que isso desenvolveu muito por. Não é da alteração, mas é. Acho que tem a ver com o crescimento, imagina, porque a pessoa. Lá está muito sobre. Estás com alguém com quem te faça sentir bem, com quem te valoriza, com quem te ama. Se aquela pessoa te faz sentir bem, se a pessoa te ama, se a pessoa te valoriza, não importa se ela é pasta and lobster, como dizem os americanos. Pasta and lobster é referência a uma música. É referência aos brancos, mas é uma música que uma moça cantou, whatever, no TikTok. Mas tu não usas TikTok, tu és intelectual, então. Mas se não importa se é asiático, se é indiano, sei o que, acho que basta a pessoa te fazer sentir bem. E a pessoa te incentivar, te motivar a tu atingir a tua melhor versão. Essa é uma pessoa que é cozy para ti, sabe? É um safe space. A pessoa te traz segurança a nível emocional. Eu acho que isso é o mais importante. Porque nós, acima de tudo, acho que eu tenho aprendido a me despir das relações raciais, né? Porque eu sempre olhei muito para tudo, entender que as pessoas olham para mim, eu sou negra antes de tudo, sou isso, sou aquilo, né. Mas eu sei que eu tentar perceber que nós somos realmente todos somos pessoas. E esse discurso sempre me irritou muito, esse discurso igualitário de eu só vejo pessoas, não vejo raças. Esse discurso me irrita, para começar. Mas às vezes é necessário nós nos despirmos um pouco disso, entender que nós no fundo somos só mesmo pessoas a interagir umas com as outras, tirando toda a questão social. Acho que os black guys não ajudam muito, por isso é que tu chegaste a essa conclusão. Sim, eu ia chegar lá. Estava só a pegar com uma Estava só a tentar colocar flores numa campa que já percebemos, eu e o pessoal que está a ouvir já percebemos que infelizmente a Neogisa teve e portanto abriu os horizontes para os italianos e para os espanhóis. Infelizmente, família, é isso mesmo, porque é uma realidade. Às vezes eu vejo fico foga. Black men don't love black women, don't support, don't trust, don't respect. Então ficas tipo, é triste, porque tu vês aquela influência da mídia até certo ponto nas pessoas, no conceito que as pessoas têm de relacionamento. Tu vês mulheres negras a serem respeitadas. Eu falei sobre isso com a Frisia ontem, respeitadas e amadas por homens brancos. Tu vês fogo. Um homem negro também devia estar a fazer isso, mas ele não está a fazer. Então acho que eu vou se calhar abrir o meu leque. Porque lá está, os homens negros estão abertos para tudo. São hipersexualizados e vocês ficam com tudo e mais alguma coisa. Mas nós é que nos prendemos só em vocês.
Então, se calhar, não há mal nenhum se nós abrirmos um pouco o nosso leque. Mas tem Pá, que essa parte, conversa né? polémica, meu Deus. O quê? Que conversa polémica. Epá, faz parte. Porque Yeah. acho. Mas sim, mas acho que é mais ou menos isso. Mas é triste. É triste, porque I support Black Love. E não sei Hum, se é verdade. É yeah. verdade. Epá, não sei, não tenho grandes opiniões sobre relacionamentos interraciais. Acho que eu já naturalmente prefiro mulheres pretas. Embora acho que pronto, os relacionamentos são políticos e bem, como tu disseste, tem toda essa questão. Não censuro ou não censuraria em alguma medida quem estivesse com alguém por sentimento, né? Porque estamos a falar de relacionamentos e não de acordos bilaterais. Exato. Mas eu particularmente, naturalmente, tenho mais essa inclinação, portanto acho que é uma questão muito pessoal, muito complicada também, né? Estamos Sim, no início das discussões, temos estado a discutir, a sociedade tem estado sentada a falar sobre isso e vamos ver o que é que se pode colher daí. Mas eu acho que é um tema muito sensível, muito escorregadio, porque envolve muita coisa, né? Envolve a estabilidade sim. da pessoa, não só financeira, mas emocional, envolve património. Portanto, é uma questão muito, muito pessoal. Portanto, discutir isso no âmbito político e no âmbito de agendas pronto, acaba por ser muito difícil, muito complicado, mas fica tudo em aberto. A Neogisa, por exemplo, já se rendeu, né? Já desistiu. Não desisti. Tô quase, família, tô quase. E eu continuo aqui firme e forte. Vocês não têm problemas conosco. Nós é que temos. Não é problemas, né? Mas vocês não têm motivos de queixas. Não? Não. Posso falar, família? Fala, família, não fala, fala. Aqui é um safe space. Speak your truth. Não, não, we good, we good, we good. Mas, não, mas imagina, já existiu muito a questão de muitos preconceitos com as mulheres negras também. Só porque uma vez eu estava a conversar com um amigo, nem dá para citar o nome dele, né? Seria loucura, mas acho que estive a conversar com um amigo assim e tal, e nós questionamos porque é que ele preferia mulheres, mulheres brancas. E ele disse duas coisas. Ele disse, porque elas me ouvem e são mais sensíveis. Ih, meu Deus, eu falei com a Frígia sobre isso ontem. Ai, a Frígia tá aqui nessa conversa, meu Deus. Só ver que nós falamos sobre isso ontem. Yeah. Porque elas Nós me ouvem e falamos, são mais sensíveis. nós Yeah, isso falamos, deu uma discussão de 3 horas nós a tentar. mas, isso tem tantas camadas. Isso tem tantas camadas. É, Ou do porquê que as mulheres negras têm energia masculina, digamos assim, mais à flor da pele que as outras. Isso tem é. muitas camadas, meu Deus. E nós, por acaso, tivemos a conversar sobre isso ontem. E eu falei com um rapaz, por acaso, que eu conheci no mesmo dia que eu te conheci. Não vou falar o nome. Mas estávamos a conversar sobre essa questão. E ele teve a dizer: eu não percebo porque que as mulheres negras não conseguem. Ou, não colocam à frente a parte da feminilidade, né? Tem sempre aquela questão da luta, tem isso, tem aquilo. E nós, de certo modo, não, nós sempre fomos muito mais empoderadas. Nós começamos com essa questão de empoderamento, só que nós não tínhamos o conceito, não construímos a estrutura, mas a nível social nós já tínhamos essa coisa, porque a mulher negra trabalha desde sempre, nós éramos escravizadas, então nós sempre trabalhamos. Então sempre tivemos essa coisa de ir atrás, de lutar, de perseguir isso. De certo modo fez com que alguns homens entrassem em competição conosco, ou das duas uma, os que não entram em competição se tiram de cena, os que continuam em cena relaxam, são os tais bananas, né? Ou os chulos. Mas Sim, pronto. os famosos pau-mandados, né? Exato. Chulos não é mesmo para mandar. Mas sim, então tem essa questão de a sociedade não nos permite ser assim. Nós não sei se é a sociedade ou nós também não nos permitimos. Lá está a questão da vulnerabilidade.
de nos permitirmos sermos vulneráveis. E eu comentei com a Frija sobre isso ontem, porque eu também tive essa conversa com a minha mãe ontem mesmo. Estava a comentar com ela sobre o tópico da solidão da mulher negra, de muitas vezes isso acontecer, ou solidão no contexto de relacionamento, da mulher negra sentir sobrecarregada e sozinha, se sente numa posição de ela sente-se ignorada mesmo. É porque ela não se permite ser ajudada. Ela olha como fraqueza ser ajudada, permitir que as pessoas lhe ajudem, ou até mesmo só permitir que as pessoas lhe amem, se deixar ser amada por quem te ama. A pessoa também tem que se deixar ser vulnerável até esse ponto. E a questão é que a mulher negra tem muitas feridas. A sociedade feriu e fere muito a mulher negra todos os dias. Então nós não conseguimos mostrar esse lado. O que nós devemos não, a nossa tendência é usar capas mesmo para tentar nos proteger, porque a sociedade em si nos magoa. Ou seja, tu estás a querer dizer que as vossas capas são justificáveis e as dos homens negros não são. Basicamente é isso, né? Não, acho que cada um tem os seus motivos, que cada um aqui está a lutar sua guerra. Mas isso é uma realidade, os homens negros também têm uma... Por isso é que o relacionamento interracial para mim sempre foi uma questão que me fazia confusão, porque o homem negro não é uma coisa que um branco e um homem branco. Do mesmo jeito que a mulher negra não é uma questão que a mulher branca. Então, eu tenho tantas questões que eu sei que só tenho, tantos traumas que eu sei que só tenho porque sou uma mulher negra. E na qualidade de, imagina, eu estou com um parceiro que é branco, eu falar sobre isso com ele, até que ponto é que ele vai perceber, até que ponto é que ele não percebe. Mas já está num relacionamento com um homem negro, por mais que ele não perceba, porque são experiências diferentes, mas somos os dois negros. Então entendemos que eu sofro aqui desse lado e ele sofre aí do outro lado. São pressões diferentes, mas nós somos vítimas do mesmo sistema. Somos vítimas do mesmo... Somos agredidos pelo mesmo agressor. Então, é só muito essa questão de existir a mútua ajuda. Essas questões, as capas que os homens negros têm são super válidas. Mas é aquela mesma questão também de se permitirem ser vulneráveis. Isso depois é pego naquela questão da narrativa que foi deturpada, de disseram que os homens poderiam ser vulneráveis e agora são demais. E as mulheres negras, nós sentimos que sempre que tentamos ser vulneráveis, ou sempre que começamos a ser vulneráveis, meio que nos brincam, nos passam a perna, estás a ver? Então, se ser vulnerável é assim, deixa estar. Prefiro ser malandra. Eu estava a falar tanta coisa, acho que eu já me perdi em tudo que eu estava a falar. Eu não sei se fez algum sentido do que eu falei, mas sei que eu falei. Não, faz sentido. Basicamente, de olharmos para as coisas dessa forma, vamos sempre acabar em camadas, como tu quiseste definir, muito mais profundas e substratos mais fundos, porque tu vais dizer, não, mas eu tive com o Diego, foi uma coisa, depois tive com um rapaz italiano na mesma idade que ele, com a mesma experiência, sei lá, e foi completamente diferente. Exatamente. Nós somos mesmo diferentes. Sim. Não é só a cor, é tudo o resto que vem por trás. E a mesma coisa com as mulheres, né? Quando dizes que ela ouve mais e é mais sensível, o que é sensibilidade para ti? De onde é que nasce a sensibilidade? De onde é que brota? Há pessoas da nossa idade que aos 10 anos, 11 anos, sei lá, tinham que ajudar a mãe a vender sei lá o que na praça. Portanto, somos mesmo pessoas diferentes, de camadas diferentes, viemos de sítios diferentes e a forma como nos ensinam a sentir e a viver as coisas também é diferente. Portanto, se calhar deveria ser um trabalho mais nosso, entre nós mesmos, né? De mais conversação nesse sentido. Mas é mesmo. Sim, é mesmo. Então, nós que só para deixar aqui, para endereçar, que nós queremos... não somos casados, atenção, estou a brincar. É mentira, a família é um brincalhão, somos todos assim. Está sempre a brincar. Mas sim, para dizer o quê? Nós somos seres muito vulneráveis e nós queremos ser vulneráveis, nós gostaríamos de ser vulneráveis. Mas só que lá está, até que ponto é que essa vulnerabilidade nos beneficia? Mas cada vulnerabilidade não tem que ser benéfica, né?
Acho Muito que alguém sorry. aqui está no Insta, está a ver vídeos no Instagram e. Olha, eu estou cada vez menos no telefone. Isso é um bom tópico, por acaso. Lembras que eu falei que ele. Falei que eu falei que ele tem mitomania, né, família? Sim. Ele tem. Estou a sentir isso como uma vitória. Mas Eu estás no telefone disse, agora, enquanto estamos a gravar. não, por acaso estava só a ver uma mensagem, Não, mas, família tem mitomania. mas sim, eu falei com os amigos sobre isso e eles disseram, mas tens estado a ler mais e não sei o que. Eu disse, ainda não, mas estou quase. Tenho estado a ver mais filmes, tenho estado a conseguir ver mais séries, mais coisinhas assim que eu gostava de ver mais e não conseguia. E estou a ler um livro, né? Normalmente eu lia 2 livros em simultâneo, estou a ler um livro já há muito tempo. Mas efetivamente tenho estado muito menos no telefone. As pessoas reclamam com mais frequência agora que eu não atendi ou que eu não respondi, etc. E parece que eu não respondi porque, sei lá, estive ocupado ou quê, ou não quis. Mas eu não respondi porque eu não estava no telefone mesmo. O telefone está com a net desligada e eu estou tipo a trabalhar, ou quando estou em casa tipo a lavar roupa, a estender a roupa, a fazer um pequeno almoço, a fazer Como vê, ele coisas, é um estás a homem ver? prendado. Como que é? Como vê, ele é um homem prendado. Exato. Tipo aquelas coisas que nós gostamos de fazer e mexer no telefone ao mesmo tempo, estás a ver? Sim. E estou só a fazer aquilo e quando venho para o quarto estou com o PC, estou a escrever uma coisa, estou a ler, estou a ver uma cena. E reparei isso porque mando cada vez menos memes aos meus amigos. Ok. Por que E eu vocês falam reparei, meme? Falo memes. memes, mando cada vez mais memes às pessoas, ao pessoal, né? Ao pessoal do chat. E sinto que mando cada vez menos porque vejo cada vez menos. E pronto, ainda bem que não tenho TikTok, é só o mal do Insta. O Eu algoritmo. apaguei o TikTok. Aquele algoritmo é espetacular, é muito viciante. Sim. Eu nunca tive, não sei como é que aquilo funciona, como é que se processa, mas sei que o Instagram meio que alocou o algoritmo ou semelhanças do algoritmo para aquele novo botão que eles têm. E pronto, e perde-se muito tempo ali, né? Perdia-se muito tempo nos telemóveis, nas coisas. Sim. E É pronto, mesmo. temos estado a mudar. O que é que tu achas sobre isso, psicóloga? Achas que a Eu acho internet já. Tipo, a internet quando veio era uma coisa muito boa, né? Muito benéfica. que sim. E é, né? Era Ainda o muito é. fixe. E ainda é muito prática, a informação muito rápida, é tudo muito conectado. Falamos com a mãe, com o pai ao mesmo tempo, fazemos vídeos, etc. Estamos reunidos, fazemos dinheiro. É muito bom. Mas acho que já está a chegar num ponto de. Né? Preciso fazer um Sim, detoxzinho de quando em vez. tá. Porque a internet tem um papel muito importante na nossa ansiedade, na nossa depressão. Porque ela dá-nos aquilo que algumas pessoas chamam de dopamina barata, né? Uhum. Que é tu tens algo. Na primeira que a dopamina é uma hormona. Anotem, É uma hormona pessoal. Anotem. Aula. que tem relação direta com relação à nossa atenção, à nossa motivação, né? Aquela coisa da atenção, motivação e da memória também, em alguns casos. Então, nós quando temos dopamina barata, é aquela coisa, é barato. Não é propriamente dopamina, é o mesmo tipo de dopamina que nós teríamos se fôssemos treinar, por exemplo, que é a chamada dopamina rica. Que tu tens uma motivação a longo prazo. Orgânica, né? Exato. Que tu depois tens mais motivação para ir treinar amanhã, que isso ajuda-te a nível psicológico, emocional, ajuda a tua memória, efetivamente, ajuda a tua capacidade de retenção de informação, ajuda a estar mais atento. Então as redes sociais dão essa dopamina barata, porque eles dão-te isso tudo, mas é só para aquele momento e só para aquilo. E acaba por nos danificar, e por isso é que nós ficamos addicted, né? Ficamos viciados pela a dopamina por ser tão barata, aquilo acaba tão rápido por estás a gastar. E quando acaba, tu vais querer mais. E tu sabes onde é que eu consigo ter esse mesmo dopamina nas redes sociais. E basicamente esse loop nós ficamos aí presos. E é muito bom, acho que é necessário a pessoa ter uma força mesmo mental para se desfazer disso. Olha, tem um exercício muito engraçado que é, imagina, tu vês. Estou sem carga no café. Peraí. Falhas técnicas, pessoal. Eu estou com um talho. Não sei se vocês estão ouvindo.
Tem um exercício bem engraçado que é tipo tu consultares as horas de ecrã, as tuas horas de ecrã, né? No telemóvel. Vais lá, consultas, vês quanto tempo é que tu ficas. O dia tem 24 horas, que não são 24, pronto, 10 horas estamos a dormir, mais ou menos. Mas pronto, as horas restantes, 10 para aí, não? Queria simplesmente 10 horas. Mas as horas restantes, vês aí quanto tempo é que tu perdes de frente ao ecrã do telemóvel, porque existem ainda outros ecrãs, né? Mas pronto, faz esse exercício e depois há um outro exercício que é, acho que o TikTok tem, acho que o Insta também tem, que é de tu tipo ires nas configurações, consegues rebobinar e verificar então o que é que tu andaste a fazer nessas 3 horas que tens de TikTok, né? O que é que eu estive a ver? E tu rebobinas aquilo e é triste, né? É triste, tipo, tu ficas a ver tipo um indiano a não sei o que andar de bicicleta, depois uma velha que não conseguia acender os palitos e depois tipo, tu vês tipo o quê? Eu tive 3 horas nessa palhaçada. Então, tipo, a primeira vez que eu fiz isso, eu tive esse impacto, tipo, ou seja, eu estive a fazer nada. Eu estive a desperdiçar a vida, basicamente. Então, Mas, cortei relações. Nessa mesma veia de mecanismos para não reverter, mas pelo menos para nós estarmos mais conscientes do tempo que gastamos. Isso disseste foi para o que nós fazemos, mas o iPhone mesmo, não sei se o Android tem, mas tem tempo, está cronometrado, nós podemos cronometrar o tempo que ficamos nas redes sociais. Eu, por acaso, tenho isso nas minhas redes sociais, eu não fico mais de, ou seja, não posso ficar mais de 2 horas, até 2 horas por dia. Então, claramente que depois quando chega a 2 horas tens a opção de mais 15 minutos, mais 15 minutos, mais 15 minutos. E vais prorrogando. Mas já ajuda, porque eu já me mentalizo, eu fico, ok, se não deu o sinal de que já esgotou o tempo, porque eu estou a menos de 2 horas aqui nessa rede social. O que já me ajuda, ficou, ok, o dia todo acabou e não bloqueou a aplicação, o que significa que eu fiquei menos de 2 horas nessa rede social. Eu tenho isso pro Insta e pro TikTok. Então, o que é... Não sei, acho fixe, acho interessante, porque às vezes vou me policiando dessa forma. Há vezes que eu acordo e assusto, a aplicação bloqueia. Bloqueou, significa que eu fiquei 2 horas na cama mexendo nessa rede social. E acontece. Então, acho que atualmente não tem coisa, acho que não tem uma forma de nos privarem, porque lá está, se eles nos dão acesso é porque querem que nós tenhamos acesso e não vão nos tirar esse acesso assim facilmente. Então é tudo mesmo uma questão interna, né, e pessoal, de tu te policiares ou te autopoliciares e te educares a ficar tipo, ok, eu só posso ficar X tempo. É uma coisa como poupar dinheiro. Eu queria tanto que os dinheiros. O dinheiro para eu nunca mais poder tirar, meu Deus. Eu não sei qual é o banco que tem essa opção. Existe o meu banco, O teu banco? O Banco Montepio. Vou fazer uma promo de graça. Mas o Banco Montepio tem uma cena da Associação Mutualista, que é uma espécie de um fundo em que tu aplicas o teu dinheiro, tu poupas, né? Ou seja, para o cliente é uma poupança. Sim. E para o banco funciona como uma proteção ou como um depósito a prazo, como uma espécie de investimento no valor aplicado. Tu colocas lá e se tu, por exemplo, há várias subscrições possíveis e há uma delas que é uma proteção de 5 em 5 anos. E se tu aplicas nessa poupança de 5 em 5 anos, em princípio tu não mexes no dinheiro se a subscrição não for não chegar ao período de carência, de caducidade da subscrição, os 5 anos. Eu quero isso. Claramente que existem situações excepcionais, né, que tu vais ao banco e, sei lá, tens uma situação grave e precisas, tens que submeter uma documentação e o banco faz um reapuramento dos juros e depois és contactado se queres avançar ou não, porque perdes juros. Basicamente terias mais 100 euros se tivesse aplicado em 5 anos, retiraste em 3 anos, não há 100 euros, né? Então o banco se comunica e tu vês se tu queres avançar ou não, se vale a pena ou não, se tu decidires, pronto, é feito o reembolso, mas aquilo está programado para que o cliente consiga mesmo poupar durante 5 anos. Mas tipo, isso é sempre uma gestão que é pessoal, porque o banco não consegue reter o teu dinheiro.
O dinheiro é teu. Sim. Estás a ver? Mesmo que seja um depósito que não permita a mobilização, se o cliente quer o dinheiro, quer o dinheiro. O Exato, dinheiro é dinheiro é dele. teu. Yeah. Então é sempre uma questão de gestão pessoal. Acho até um tema bem interessante, porque nós somos uma desgraça, né? Yeah. Contra mim falo, e também falo por ti, porque já partilhamos isso. Mas é realmente muito difícil. Tipo, nós começamos a reparar que estamos a ficar adultos, mais velhos, e temos que ter dinheiro, mais do que qualquer outra coisa, temos que ter dinheiro. E descobres que nunca te ensinaram o que é o dinheiro e como é que se lida com dinheiro. Eu às vezes estou com amigos e recebemos o salário, né? Tipo, é dia 30 ou dia 9, 29, sei lá, recebemos o salário. E tu vês que o sentimento para todos é igual, né? Tipo, ai meu Deus, ai, tenho dinheiro, e agora? O que é que eu vou comprar? Estás a ver? Porque infelizmente nunca nos tinha sido ensinado a, olha, primeiro, antes de comprar, tipo, tens que ter um certo acúmulo, etc. Essas coisas todas que os coaches falam. Nunca nos tinha sido ensinado, e pronto, estamos mais ou menos a aprender tudo assim a 3 pancadas. E pronto, é cada vez mais. Eu às vezes trabalho um pouco com a banca, e eu vejo que os portugueses não são os mais exemplares, né, a nível europeu, efetivamente, mas em comparação a nós, angolanos, tipo, aquilo é de uma disciplina, tipo, absurda. Sim. Absurda. Tipo, o filho nasce, o filho já tem conta bancária, certeza absoluta. Já, de certeza absoluta. Tipo, o pai coloca. Há tempos estávamos na formação. Há tempos não, foi sexta-feira. Estávamos numa formação aí de recuperação de crédito, etc. E o formador estava a contar assim uma historinha que ele recordou-se quando trabalhava em balcão. Que chegou lá, um cliente foi lá, quero ver aqui as minhas contas, como é que estão as coisas e tal. E o gestor disse, olha, você tem 43 mil euros na associação mutualista. Era a associação mutualista. E ele disse, 43 mil euros? De quê? Ah não, porque o seu avô criou uma conta quando você nasceu, há 40 e tal anos, e foi colocando valores, e hoje você tem 40 e tal mil euros. E o senhor, tipo, quase que tinha um derrame. Yeah. Então eles são muito, muito organizados e meticulosos nessas questões, né? De como é que eu posso poupar o caminho ao meu filho, como é que eu posso poupar a estrada ao meu neto, ao meu sobrinho, etc. E fazer uma gestão muito mais equilibrada. Sim, eu por acaso vejo muito isso dos meus amigos portugueses. E eu, aquela coisa, tua mentalidade angolana, tem um dinheiro, você fica tranquilo que a mãe aqui, mas eles... Mas por acaso nunca vi isso comigo, né, Giza? Nunca me... Nunca viste? Não, já agora aqui uma reclamação. Nunca senti aquele comeu mal por cima. Um croissant, família. Que nem estava bom, atenção. Claro que estava, mas sai daquele, a próxima vez aquece e mete canela. Tá bem. Mas pode ser algo mais significativo, tipo irmos jantar ao chinês. Mas tu pagas. Machista, pá. Não quero saber. Não importa. Mas sim. Mas sim. Sim, eu estava a dizer que eu tenho muito essa coisa de vamos, não sei o que, eu pago tudo isso, eu pago, temos dinheiro, mas não faz mal, não, vamos só. E esse meu amigo, os portugueses em específico, ele é muito meticuloso, tipo, eu já gastei dinheiro a semana passada, essa semana já não posso mais, e não sei o que, né? Eu fico tipo, como assim, bro? Você tem dinheiro ou não tem? Tenho. Então vamos! We balling, bro. We balling, come on. Que é isso, pá? Na minha cabeça era muito bem canjinha, mas agora tu vês e pensas, isso é realmente uma disciplina financeira que é construída, né, desde a base. E nós realmente não temos. Não. Eu uma vez eu estive a ler um livro. Qual é o título do livro? Mulheres boazinhas não enriquecem. Opa. E é sobre educação financeira, foi escrito por uma psicóloga.
E Uhum. ela teve a dizer que durante toda a vida as mulheres e os homens foram recebendo mensagens diferentes com relação ao dinheiro, né? Uhum. Enquanto Uhum. que, eh, também pelos motivos óbvios, por exemplo, a mulher foi ensinada a poupar e tudo isso, mas a Uhum. poupar no caso de precisar de se sustentar, né? Enquanto que o Exato, homem foi exato. ensinado a investir. A Uhum. investir, porque tudo parte do princípio que o homem tem que ter dinheiro para Uhum. sustentar a sua família e tudo Para isso. Então, os dois sempre. eventualidades. Yeah. Yeah. Então os dois sempre cresceram muito com. A mulher nunca teve tanta pressão no contexto financeiro, enquanto o homem sempre sofreu muita pressão, mas é uma pressão incoerente porque tu és pressionado a ter dinheiro, mas nunca te ensinaram a trabalhar com aquilo que tu és obrigado a ter. Hum. Enquanto que nós mulheres acabamos por ser mais irresponsáveis financeiramente porque lá está. Nunca se esperou que nós tivéssemos dinheiro e nós agora temos. E Hum. agora, então nós mulheres não fomos projetadas, digamos assim, para ter dinheiro. E agora que nós temos, que nós começamos a ter um certo poder financeiro, nós não sabemos lidar com essas tais finanças que nós temos acesso. E é basicamente aquela coisa de nós desejamos tanto uma coisa, nós não tínhamos consciência do quão grande isso é ou isso seria. E agora estamos a colocar com as mãos por entre as pernas, esqueci o termo. Yeah. Sem contar que nós misturamos a questão do acesso do poder de compra que nós estamos a ter Uhum. com as narrativas que sempre ouvimos sobre nós, de mulheres que gastam muito, querem fazer muitas compras, não sei o quê. Tem compulsão por compras. Depois essa questão da compulsão por compras das meninas, depois tem muitas camadas. Tem muitas camadas e depois tem Yeah. muitas questões e não sei o quê. Nananana, muitas camadas. Que isso fica um tema para outro dia. Yeah, se me convidares, aparece e falamos. Assim, eu estou a construir uma educação para os meus filhos, para eles serem panafricanistas. Uhum. E não sei. Mas E acho, para terem pelo menos essa consciência, né? sim, De que o mundo exatamente, é, de que o mundo hoje em dia é complexo de absorver, mas que há 500 anos houve esta e esta situação que tem impacto até os dias de hoje. sim. Pelo menos essa consciência Tendo acho que é importante ter. É muito importante. Eu gostaria muito de ter crescido com essa consciência. Acho que não teria tido os choques que tive ou que tenho tido até hoje se fossem conceitos com os quais eu cresci. Com os quais? Sim, o que é que eu disse? Com as quais? Com as. Sim, mas foi um. Obrigada pelo pelo corrujo. corrujo. Sabia? Na grelha dos lados. Icónico. Clássico. Yeah. Mas acho Mas que sim. Yeah. Acho muito fixe. é importante. Acho que eles vão ser crianças muito viradas para a arte, sinceramente. Pelo menos, sim, acho que vão ser muito virados para a arte. Vão ter muito amor pela. Mas, por exemplo, o meu caso foi bué distinto. Tipo, eu sempre que conheço pessoas novas, as pessoas acham que o meu pai foi professor e a minha mãe, sei lá, foi não sei o que. Yeah. E que eu tinha muitos livros em casa e por isso é que eu conheci literatura russa, etc. Eu não tinha nenhum livro em casa. Nem a ponta já de agora e não liam. Yeah. Não liam, tipo, o livro que eu tinha em casa para ler era a Bíblia. Ok. Yeah. E já liste Então, a Bíblia? Eu li muito a Bíblia. Muito bem. Li muito a Bíblia. Os textos mais belos e que mais me inspiraram são textos bíblicos. Eclesiastes, etc. Mas, eles não liam, não tinham por hábito acesso à cultura e ouvir músicas revolucionárias da altura, que eu muito gosto, mas eles não ouviam, tipo, eu não ouvia aquilo em casa, nem no rádio. Eram outras pessoas mesmo. E Sim. eu descobri o que eu descobri por mim mesmo, a minha conta e risco. Yeah. Então, nem sempre as coisas andam de mãos dadas, né? Nem Exato. sempre. Claramente que os grandes artistas normalmente têm esse background já, né?
os pais tocavam guitarra em casa, ou o vizinho tinha isso e aquilo. Eu não, eu descobri um livro, quando um tio meu faleceu, descobri um livro muito, muito antigo da Revolução Russa, do Lenin, etc. E eu li aquele livro e eu disse, é isso que eu quero. É um livro cheio de pó, etc. Portanto, foi mesmo a tentar, foi a tentar caçar um coelho que eu descobri um dinossauro, basicamente. Damn. Yeah. Mas, porque acho que é isso. A vida normalmente é sobre isso. Eu vou tentar fazer uma filosofia aqui. Mas sim, vou tentar, não tentando, né? Mas mais que a vida é sobre isso, imagina, nós vamos encontrando. Acho que nós procuramos nosso propósito sem saber, estamos a procurar nosso propósito. E com o tempo nós vamos fazendo escolhas que nos aproximam cada vez mais do nosso propósito, né? Que nos façam chegar mais perto do nosso eu ideal. Exatamente, tal e qual. Então, isso é muito interessante. Porque Tipo, também nunca me passou me passou pela cabeça que eu fosse escrever. Nunca. Tipo, os meus amigos de infância, que hoje em dia não temos contacto, né? Obviamente, nós temos, sei lá, os Facebooks de 2012, 2010. Eles, tipo, acompanham as minhas cenas e tal. E eu acredito que eles são, tipo, boquiabertos. Mesmo, tipo, alguém tem que segurar o queixo para não cair. Tá vendo? Devem estar mesmo boquiabertos. Tipo, como é que é possível? Tá vendo? Porque eu tive um trajeto inicial mais ou menos convencional dos bairros de Luanda. Depois, quando saí dos bairros, fui para a universidade, etc. Eu estava a estudar algo muito concreto, apesar de ser uma ciência social, mas era muito prático e pragmático, que é a economia e contabilidade da vida, etc. Tipo, no limite eu seria contabilista e pá, no limite, escrevia um artigo por ano para o Jornal da Angola sobre contas e análise financeira. E de repente, tipo, afastei-me da academia por completo e comecei a me interessar por arte. Portanto, é isso que tu disseste é muito, muito importante e muito interessante, de que o encontro à procura, não encontro, a procura pelo nosso propósito é sempre uma procura cega. Tu não sabes que estás à procura daquilo. E à medida que o tempo vai passando, ano após ano, eu vou fazendo contratos, vou conhecendo pessoas, fico meio espantado às vezes, outras vezes finjo que não aconteceu nada, mas ano após ano vão acontecendo coisas que são muito à margem do que eu perspectivei e lá está, eu não estava à procura. E às vezes fico, sabes que esse sentimento, já agora fazendo aqui um desabafo psicológico, esse sentimento às vezes dá-me paz, sabes? Às vezes, imagina, às vezes não consigo uma coisa e o nosso primeiro gatilho é ficar triste, né? Ficar xoxo com aquilo, etc. E às vezes fico contente, sabes? Às vezes fico tipo, olha, o que tiver que ser meu, as minhas mãos há de vir ter, estás a ver? Exato. Aquela frase do Saramago, o que tiver que ser meu, as minhas mãos há de vir ter, ou seja, sempre chegamos ao sítio onde nos esperam. Outra frase dele também. Então às vezes dá-me paz esse sentimento de que, olha, tinha que trabalhar no aeroporto e não consegui. Não faz mal, porque significa que eu não tenho que estar no aeroporto. Claro que às vezes... Não, estou... Ok, mas um exemplo para... Otária. Foi um exemplo para tu perceberes que às vezes é isso, né? Às vezes tipo, querias ir para um sítio e não consegues e ficas tipo, o mundo acabou, mas depois descobres que se calhar tinhas de estar num outro sítio qualquer e aquele sítio estava à tua espera, estás a ver? O caminho todo que tu tiveste a fazer, meio despretensioso, meio inconsciente, era para te levar para esse sítio e não para aquele. Estás a ver? Exatamente. Então, se calhar, toda a dificuldade que eu tive ao longo da minha infância, que não são dificuldades gritantes, como é costume, dificuldades mais a nível de os meus pais trabalhavam fora, dificuldades de afeto, digamos assim. Sim. Talvez construiu a sensibilidade para eu conseguir escrever. Então, muitas vezes é isso. É isso. O podcast está a ficar pessoal nisso. Já. O quê? O podcast está a ficar pessoal. Uns minutos de... Pegando nisso, acho que isso nos leva para o tópico da predestinação.
Hum. Então acreditas na predestinação? Ai, pois, com isso tudo que eu disse, tenho que dizer sim, né? Senão, parece És mal. obrigado. Parece mal, parece um otário. Mas, pá, não sei. Porque uma coisa vai levar para a outra, né? Se tu acreditas em predestinação, tens que acreditar num certo desígnio divino, uma coisa assim. Sim. Uma certa pessoa que já escreveu a nossa história, etc. E se tu acreditas nisso, tens que deixar de alguma forma de acreditar no livre-arbítrio, não sei. Não sei se está bem construído ou Exato. não, mas epá, eu acredito numa certa dose disso que eu acabei de explicar, né? Para mim, a vida concreta, a vida material, é acasos e sorte. Né? É assim que funciona. Ok. São acasos e são sortes, são situações interligadas que uma coisa leva à outra, etc. Mas ao mesmo tempo acredito nesse lugar ideal, estás a ver? E acredito nisso muito porque nós não somos. Pá, chega uma fase da vida que tu começas a compreender que nós não somos só matéria, né? Uhum. E começas a virar o Alberto Caeiro, basicamente. Começas também a perceber que não sendo só matéria, somos algo mais. Né? Somos espírito, somos Yeah. alma, somos. Pronto. Mas isso não faz de ti cristão, por exemplo, estás a ver? Acreditar nisso, estás a ver? Então, Exato. essa volta toda para dizer o quê? Para dizer que posso não acreditar no predestino como conceito assim original, mas posso acreditar que existe um ponto de luz que nos aguarda de alguma maneira. Sim. Yeah. Isso é basicamente uma opinião de uma pessoa que não tem opinião pessoal. Espero que entendam. Exato. Mas assim, eu com relação a isso, eu também não tenho uma opinião formada, porque tem muitas coisas. É aquela. Eu gosto do conceito, acho que é aquele tipo de. É um conceito confortável. Lá está. Que nos ajuda a lidar com a rejeição no dia a dia e tudo isso. Por Uhum, causa aquela ideia de que não é para mim. Estás a ver? Se eu não uhum, conseguir isso é porque não era para ser, é por coisas uhum, desse género. uhum, Mas ao mesmo tempo, sinto que é um pouco difícil de engolir, porque eu às vezes pensando assim no contexto geral, uhum. passa muito a ideia de uma. ahm, ai meu Deus, eu tinha a palavra na Tipo, minha cabeça. tipo, desculpa, né? Não, não, não é desculpa. É um favoritismo divino, digamos assim, falando na questão de admitindo a existência de Deus, né? Uhum. Que eu acredito em Deus. Favoritismo divino porque é o típico argumento. Que é que há pessoas que sofrem muito, há pessoas que não Uhum. sofrem. E outras que não, yeah. Exato, então é aquela Porque é que coisa aquela assim. senhora teve o olho frito, o olho quente foi para os olhos, ela fez uma oração e os olhos ficaram curados e há crianças a morrerem com câncer, né? Yeah, tipo, That's estás a ver? crazy. Então, será que elas estão predestinadas a isso? E os outros estão predestinados a. Estás a ver? Então, eu Yeah. fico sempre com esse tipo de Claro, claro. questões. Uhum. E por isso é que eu não tenho uma opinião. Como diz, acho a ideia confortável. Se for a nível Uhum. pessoal, acho que é confortável. Uhum. Para mim, pensar nisso é uma coisa com a alma gêmea. É Uhum. ótimo saber que tem alguém para mim. Yeah, que sou Mas, eu, no caso. Okay. mas pronto, família. Não vamos nos alongar mais. Yes, finalmente. Eu estava Estás a ver, farto né? da voz da Neuza. Eu estava Uma pessoa. farto, meu Deus. Estou a Também brincar, estou gostei nada. muito, foi fixe. Essa última parte também foi muito interessante, foi mais intensa, se calhar. Temos que repetir, temos que remarcar aí nos. Vem coisa boa, né? Do Kenny Tell. Vocês não sabem, mas vem. Olha, desse. Então, pronto, em próximas oportunidades espero voltar e bater esse papo contigo. Exato. Também foi muito bom. É sempre bom ter pessoas. Pessoas Ai, meu humanas. Deus. Hum. Esse mas estou a brincar. Eu gostei muito dessa conversa contigo, porque tu és uma pessoa super inteligente, tu és muito inteligente, tudo isso e culto. E eu gosto de conversar com pessoas assim, pessoas que são livres de tudo, têm pensamento aberto, seja com relação àquilo que eles pensam e com relação ao que os outros pensam.
pessoas Uhum. livres de julgamento. Isso acaba por ser um safe space para mim também, para me tornar assim. E para. Yeah, Yeah. foi bom. Thank you. Foi bom. Obrigado. Espero que as pessoas do outro lado também consigam sentir o conforto que eu senti, ou a vontade que eu senti em falar com o Bruno. E Com o Bruno. também. Thank you. Com o Bruno Diniz. Magai, Bruno. Shout out pro Bruno Diniz. Eu quis dizer com o Diego, mas é porque tem o Bruno. Tem a vossa voz são, não é voz, mas a forma como vocês projetam a voz e falam algumas palavras é muito parecida. Muito Yeah, parecida mesmo. o Bruno imitou-me. Mas pronto, ele está perdoado. Há coisas que tu falas que eu ouço o Bruno. Fico tipo, damn. Yeah. Bom, Exato, família, mas é isso. Vamos já para não estar sempre aqui a despedir. E é isso, família. Foi mais um Can Tell para vocês. Espero que vocês gostem. Espero que o Diego tenha disponibilidade para vir para aqui e para conversar comigo, sobre outros vários assuntos, sobre a vida, sobre política, sobre a morte, sobre tudo. E é isto, família. yes. Prazer que é para concluir que, não sei, sejam almas pensantes, indivíduos pensantes, não tenham medo de se julgar e conhecer coisas novas. E vão de mente aberta, não se prendam a conceitos, crenças limitantes, não se prendam a vocês mesmos. Né? Porque a primeira prisão que nós enfrentamos como pessoas é a nossa prisão interna, nossa prisão pessoal. Então, Yes. se a sociedade já nos prende, né? Então convém que nós nos... Desprendamos. Exato. Boa. Obrigado, foi um prazer. Beijinhos. Igualmente. Beijo!